Olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Aqui é a doutora Denise Ullmann e a gente está começando Consciência Pet, esse programa aqui da Astral TV que traz para você informação. Importantíssimo para todo mundo é ter informação, saber das coisas, saber como funcionam as coisas, para a gente não ficar preso em algumas crenças e alguns acho que, alguma coisa, e no final das contas as coisas não são tão difíceis. As coisas são até tranquilas de você entender. E é por isso que a gente está aqui. É um projeto maravilhoso aqui da Astral TV, levar para você informação. E é com isso que a gente consegue se resolver. Porque senão a gente fica presa muito fácil de outras pessoas que querem até com boa vontade nos ajudar de alguma maneira e acaba até atrapalhando. E hoje, gente, o que está acontecendo de novo aqui no nosso pedacinho de céu? A gente está tendo de novo fogos de artifício. Nem chegou o final do ano. E eu acho que foi por conta da gente até ter esse pressentimento que iria acontecer de novo. Porque a gente já começou com um projeto aqui, tem outros programas aqui na Astral TV e a gente já estava falando de fogos de artifício. Mas hoje, gente, eu vou pegar um programa inteirinho para te ajudar, para te esclarecer e para de verdade te ajudar a resolver. Que senão não resolve nada. Eu ficar só falando para você falando e não resolver não vai adiantar nada para você, né? Então o que acontece? Todas as vezes que você tem problemas com fogos de artifício e o teu pet tem problemas com fogos de artifício, primeiro existe uma condição energética. Existe uma condição energética emocional naquela casa, naquele pedaço no teu quarto, não sei. Porque senão ele não saberia que era para reagir dessa forma. É uma maneira reacional que nós humanos ensinamos para eles. Porque senão, lá nos primórdios dos tempos, quando começou tudo aqui na Terra, muito tempo, milhões de anos atrás, quando tudo começou e começou a ter a vida no planeta, depois as vidas ficaram diferenciadas e nós todos começamos a chegar aqui no planeta. O que tinha aqui na Terra? A Terra ainda tinha cataclismas, tinha vulcão, tinha placas tectônicas se acomodando, o negócio ainda estava se organizando, né? Então tinha muito barulho. Tinha animais gigantescos que talvez nós fôssemos e eles também fossem, né? E muito, muito barulho. E sempre que havia uma eclosão, né, um barulho muito alto, todos nós sabíamos que a gente tinha que se esconder. Claro, por aprendizado, quer dizer, vai cair um troço na minha cabeça, então deixa eu arranjar uma toca, um canto que eu quero me esconder, porque eu sei que pode cair um negócio na minha cabeça, me machucar ou me matar. E simples assim, depois que passava o lance, tudo bem. É como hoje a gente tem, por exemplo, no Japão, que tem muito tremor de terra, essas coisas todas, depois que passa, toca a vida. As pessoas até se acostumam e já estávamos acostumados com essa conversa toda, só que nós seres humanos, quando começamos a trazer os pets para morar com a gente, eles foram domesticados, existe toda uma sequência, porque eles tinham a vidinha deles, a gente tinha a nossa vidinha, e aí, principalmente os cães, começaram a ver que a gente, em troca de um trabalho de cuidar das nossas carroças, das nossas coisas na roupa no varal, sei lá, né? Eles tinham comida. E aí começou essa associação com eles. Começou a se associar. Os felinos foi a coisa de verdade de tirar os animais daninhos, a saúde, seja um roedor, seja uma serpente, seja alguma coisa, eles tinham a função de caçador. Mas o cachorro, ele foi chegando e tomando um espaço, e aí eles começaram a reproduzir, foram ficando, quer dizer, isso bastante tempo atrás, mas é essa a sequência que aconteceu. Muitas das vezes vocês não vão encontrar isso em livro exatamente assim, porque eu sei a partir dos próprios animais, os próprios cães, com a sabedoria deles, começaram a me informar de como que aconteceu. E eu vi muitas cenas de carroças, de fogueiras, quer dizer, um lugar
que a pessoa talvez nem tivesse casa, ele morasse naquela choupana, naquela carroça. Enfim, e aí veio vindo. E aí o que acontece? Nós somos a espécie aqui que mora nesse planetinha menos preparada, menos protegida. A gente foi perdendo o nosso o instinto de proteção. E com esses medos que a gente foi criando, que os nossos tataravós, avós, mães, cuidado, olha, faz isso, olha que se chover, olha isso, porque nós perdemos o instinto de proteção natural que todos os animais tinham. Ó, se acontecer isso, se esconde. Então a gente foi morando em casa, que era muito mais frágil que uma caverna, e aí os nossos pets, que continuavam com o instinto, estourou um trovão, um raio muito alto ali na janela, o que ele fazia? Ele corria para dentro de um armário, para baixo de uma mesa, e era isso. Ele sabia que aquele barulho podia ser um troço severo, e ele ia se esconder ali num canto. Este humano começou a entender ele como a nossa forma de pensar. Coitadinho, pobrezinho, ele tá com medo. Não, ele estava só se protegendo mesmo. E aí a gente começou a ensinar para eles o que é ter de verdade medo e perder o instinto de preservação, para que todo barulho, tudo que acontecesse era uma questão de pânico. Então nós é que começamos a tirar isso deles, o instinto normal de se cuidar, de se precaver, de não comer coisa que não serve, de comer. Nós começamos a tirar eles dessa condição natural, porque a gente já tinha perdido. Então o nosso pânico, a nossa exasperação, achando que ele tinha medo, catava, punha no colo, pobrezinho, coitadinho, e tampa, e gente, não deixa som. E aí vocês foram se convencendo que o som era uma coisa horrorosa, que o som é ruim, que tudo isso, que o estampido é ruim, que isso é ruim, que tudo é ruim. Só que nunca vai deixar de ter isso no planeta. A gente vai continuar tendo trovão, a gente vai continuar tendo vulcão, a gente vai continuar tendo raio e a gente vai continuar tendo os fogos. A gente vai continuar, gente, porque a gente sabia como era lidar com isso. Só que quanto mais você falar esses fogos, isso, aquilo, aquele outro, aqueles nomes horrorosos, e você vê posts no Facebook, e essa gente horrorosa que não tem... Pois é, o que passa na mente dessas pessoas não é o nosso caso. É como a gente reage a esse barulho e como a gente está ensinando nossos filhos da nossa espécie e das outras espécies a reagir ao barulho. Se você entender que é som alto, tampa os ouvidos e passou, tudo bem, ok, é um som alto. Na hora eu estava desprevenida, tomei um susto, mas também passou. É só isso. Se você entender que é só isso e não linkar aquele acontecimento, uma coisa horrorosa, a um torpedo caindo na sua cabeça, como acontece com muita gente que vive em guerra em países que de verdade tem bomba, que nem por isso eles reagem dessa forma horrorosa, começa a pensar, a repensar. Então, a gente sempre, lá na minha técnica de tratamento, eu sempre fui ver o lado de papai e mamãe humano, como é que você sente? Como que é a tua reação a essas coisas da natureza? E aí eu comecei a ver que as pessoas têm medo de trovão, as pessoas têm medo de vento, as pessoas têm medo de tudo. Porque isso aqui está lá longe, na nossa memória ancestral, que acontecia essas coisas e junto daquilo de verdade acontece um cataclisma. A gente vive no Brasil. A gente tem rojão em dia de jogo, em passagem do ano, sei lá, campeonato, alguma festa de alguma empresa. A gente não tem isso todo dia. E a gente não tem praticamente, pelo menos se tem é muito pouco, as nossas placas tectônicas mexendo. A gente não tem isso aqui. E a gente continua com a memória e continua aplicando nas outras espécies que moram com a gente. Então eu vou contar uma coisa. Ontem, aqui eu estava trabalhando e teve uma chuva enorme, com raio, com trovão, com tudo isso. E eu estava no meu escritório, meus gatos
que sempre estão comigo quando eu estou fazendo apometria, lá sentado nas cadeiras, os 5 sentados nas cadeiras. Nisso começou a escurecer, pum, começou muito trovão e aquele temporal e raio e tudo isso. No primeiro trovão, eu sei que eles correram assim para a porta para ver, porque não chove dentro, então tem uma marquise, né? Eles correram para a porta, levaram... Nenhum deles se escondeu e eles correram para a porta para ver o que era. Quando eles viram que era só isso, voltaram para dormir. No outro trovão que teve, eles só fizeram assim da cadeira que eles estavam para ver se que era. Ah, é aquilo mesmo. Continuaram a dormir depois. Podia ter trovão, podia ter raio, eles continuaram, porque eu nem liguei, tá? Então as nossas memórias ancestrais estão gravadas na gente. Você pode chamar de trauma, você pode chamar de qualquer coisa. Por isso que eu faço a apometria quântica, que na apometria quântica a gente tem como acessar essas memórias, limpar essas memórias do seu campo, porque é um ponto de energia parado, e medicar, tá? Então hoje, o que eu vou passar para você já no segundo bloco, eu vou passar técnicas, inclusive, para te ajudar, medicações quânticas para te ajudar, mas antes eu quero te ajudar a pensar. Porque não tem melhor coisa que a gente compreender o que está acontecendo. Aí você fala, nossa, mas é por isso que eu tenho medo disso, daquilo. Pode ser. A gente cria traumas e o trauma é uma condensação energética que fica preso naquele momento que você teve aquele trauma. Contar para vocês uma história. Quando eu fiz programação neurolinguística, quando eu fiz o Practitioner, a minha professora fez um dos exercícios que chama da linha da vida, né? Que a gente vai voltando na linha da vida porque a gente quer tratar um evento qualquer, né? E eu queria tratar um evento com a minha mãe. E eu fui indo, eu cheguei até a Primeira Guerra Mundial, ali se passava na Inglaterra, onde eu e minha mãe morremos baleadas na guerra. E havia todo um ressentimento, toda uma coisa que foi criado naquela época e a gente não sabia por quê. No momento que lá a gente compreendeu que aconteceu isso e a gente limpa para hoje, limpa agora. Então, o que a gente faz? Quando a gente faz a apometria, é a mesma coisa. Eu vou lá ver o que acontece, eu vou vasculhando a sua linha do tempo, a caixa, para ver onde eu encontro. E aí que eu te dou a medicação quântica para facilitar, sustentar isso tudo. Mas se você não compreende o que eu estou fazendo e o que está acontecendo na sua vida, não adianta nada. Só você ficar tomando medicação e você comprar na internet, ajuda, mas não limpa. O que limpa de verdade mesmo, nesses meus 42 anos de prática, é você ter consciência do que aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu isso. Então, no medo, especificamente, pesquisa minha, experiência minha, que eu estou passando quentinho para você, é a nossa memória ancestral desses tempos. De repente, até você pode ter vivido numa guerra em algum lugar, pode. Mas se a gente vai lá e limpa e você entende isso, você resolve isso. Eu vou te ensinar no segundo bloco umas técnicas muito legais para você fazer, que eu tenho certeza que você vai adorar, porque é como eu gosto sempre, coisa simples, fácil, que você pode fazer na tua casa agora, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam para mim nas minhas redes sociais, escrevam aqui para Astral TV, mande a foto do seu pet para a gente fazer captação quando a gente faz os nossos programas ao vivo com o Edu Scarfon, tá? E escrevam pra gente, comentem, vai nas nossas redes sociais, comentem, perguntem, mandem suas questões que a gente vai ter o maior prazer de responder para você. Já no segundo bloco eu vou te dar a solução para isso, tá bom? E agora lápis e papel na mão, fica sentadinho aí para pegar as nossas dicas que eu garanto para você que funcionam. E você da televisão Altiora, é um prazer estar aí entrando na tua casa, levando essas informações. Escreva pra gente. Eu estou em todas as redes sociais. Escreva aqui para Astral TV. A cada 15 dias a gente tem um programa ao vivo com o Edu Scarfon. Manda foto do teu pet
participa, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Então vamos lá, vamos anotar, né? Vou te dar algumas técnicas, tá? A primeira técnica e a mais simples que vai aparecer aí na tua tela chama faixa de Tellington. Existe uma terapeuta americana chamada Linda Tellington e ela tem cursos inclusive nos Estados Unidos sobre isso, como tratar a ansiedade, como tratar essas questões de medo e ansiedade dos nossos animais. E ela testou em cavalos, que se assustam também bastante, foi testando isso. Então ela também, além da faixa que ela criou, né, existe os cursos que ela dá, existe muito material dela na internet, chama Linda Tellington, o nome dela. A faixa de Tellington é uma faixa, sabe faixa que você compra na farmácia? E ela descobriu que colocando a faixa de uma posição específica, que a gente vai pôr aí na tela para você, olha aí, que facinho de fazer. Nessa sequência, tá vendo? Então, uma faixa, você passa por baixo do pescoço, cruza na parte de cima do pescoço, passa embaixo do tórax, volta de novo, cruza e dá um lacinho. Simples assim. Você pode usar uma faixa até mais larga, elástica, você pode usar uma tira bem comprida de lycra, né? Nem sei se chama lycra, chama elastano, sei lá, mudou o nome. Você pode usar isso, tá? Bem facinho, logo ele vai colocar de novo, só para vocês memorizarem. Aí tá aqui no cantinho, bonitinho, olha lá. Você passa, olha lá, você passa por trás aqui, você cruza aqui embaixo, cruza de novo para cima e amarra. Simples assim. Ela descobriu que essa faixa, causando essa... Não é para apertar, hein, gente? Pelo amor de Deus. Que ela faz uma compressão suave em diversos músculos que estão tensos e acaba causando uma melhor irrigação sanguínea e eles acabam relaxando. Então, mesmo que esteja acontecendo uma situação que dispare aquele evento do medo, eles já estão mais relaxados. Particularmente, né, a pesquisadora, eu fui ver que meridianos e aonde aquilo abrange, né? Então, de verdade, ele abrange uma série de meridianos muito importantes que passam pelo corpo da gente, que irrigam estômago, rins, tudo isso acaba passando e aquilo faz aquela compressão gostosa. E conforme o nosso pet querido se mexe, ele vai fazendo como se fosse uma massagem gostosa. Por isso que é importante essa faixa ter um pouquinho de elasticidade e ter uma pressãozinha, mas não pode estar apertada, né? Então, conforme eles foram andando, eu percebo que aquilo vai massageando essas regiões e eles costumam... Eu fiz experiência em casa, gente, claro, imagina. E depois eu pedi para os meus pacientes fazerem. Eles adormecem profundamente, ficam muito, sabe, aquele sono gostoso, eles adormecem. E mesmo que tenham, nossa, facilita. Isso tudo, a faixa de Tellington, é no caso de você estar vendo a gente assim no dia de um jogo com rojão ou dia 31 de dezembro, que vai ser a passagem do ano. Se caso, como todos vocês aqui da Astral TV que acompanham a gente, muito obrigada. Você da TV Altiora que acompanha a gente, muito obrigada também. Começou já a ver agora? Você pode deixar aquela cartinha na manga que é a faixa de Tellington. Então você deixa lá, já compra uma faixa. Geralmente vende na farmácia umas faixas com um pouquinho, uma faixinha branca, com mais elasticidade. Mas se de repente você tiver uma faixa comprida, usa. Pode usar em pets, pode usar em gatos, pode usar em cachorros, de qualquer tamanho, funciona em todos, porque inicialmente a pesquisa foi feita em cavalos, que lógico na estrebaria, de repente num dia de muita chuva, tinha os que se assustavam. Então eles começaram a usar. Existem outras técnicas? Existem, mas o que a gente quer? Trazer essa técnica que faz essa compressão, é como se fosse um casaco gostoso agasalhando eles. Se você quiser, também experiência minha, hein, gente? Tô só acrescentando. Você conhece o óleo essencial de alfazema, o puro? Não aquele que é sintético, existe o puro, feito a partir da flor, né? Claro. Então, se você conhece, você pode pegar, pôr o óleo assim na sua mão e passando na faixa, nem pinga na faixa, só vai passando
para ela ficar. Se você conseguir um spray que é feito com óleo essencial de alfazema puro, pulveriza, que aí a alfazema sabidamente traz aquela coisa gostosa, aquela serenidade, aquela paz, ajuda mais ainda, tá? Então, eu gosto demais de sempre acrescentando as coisas que a gente tem, que é fácil, você compra na farmácia. Você compra numa farmácia perto da tua casa um óleo essencial e dá tempo até de você pedir pela internet, né? Não usem faixas que apertam, é simplesmente para causar aquela coisa gostosa, tá? Eu já, comumente eu vejo pacientes meus usarem aquelas, como chama? Cachecol, bem comprido. Funciona também. Você não precisa dar um nó? Não, você pode grudar com uma fita? Pode, desde que fique firme o suficiente para não soltar, que conforme que ele se mexe, aquilo dá aquela sensação de aconchego e aquilo relaxa profundamente. Eu já cheguei até a fazer em mim. Aí eu lembrei quando eu era pequena que minha mãe enfaixava a garganta da gente com algo quando tinha amidalite e a gente tinha muito sono. E hoje eu começo até a compreender que a sabedoria antiga tinha, sei lá, as suas razões, né? Então veja, se você estiver em cima da hora, você já deixa ali a sua faixa de tela então prontinha, tá? Mas o que funciona de verdade é tudo uma questão de tratamento, tá? É você ver, enxergar que você está reagindo por uma coisa ancestral, tá? E que tudo bem também. Vai fazer o quê? Tá reagindo, mas que tem tratamento. E começa a olhar os seus medos, mas não numa forma de culpa, de vergonha, de nada disso. Olha que o nosso objetivo é consciência, sem culpa, sem medo, sem julgamento, hein, gente? Entendeu? Então vamos trabalhar. Entrou um negócio no meu olho, gente, desculpa. Pra gente trabalhar com isso, tá? Então, outra ferramenta super gostosa que eu gosto demais é a técnica de libertação emocional, EFT. Emotional Freedom Techniques, é uma técnica de libertação emocional, que através da limpeza dos meridianos, onde fica parada no nosso corpo, fica parada aquela memória sem graça, você pode limpar. Então, simples assim, temos diversos, centenas de meridianos, mas Gary Craig, que é o criador da EFT, ele descobriu que percutindo em meridianos específicos e falando o que você está sentindo, então ele está usando a neurociência, está usando os meridianos da medicina tradicional chinesa, que é super antigo, né? Está usando o poder da palavra para tirar a força daquele trauma do seu campo. Não é legal? Não é legal? Então vamos lá. Começa aqui, pelo ponto do karatê, tá? Aqui. Óbvio que é o ponto do karatê por causa disso, né? Coisa do karatê. Você vai batendo assim, de boa, sem força, sem nada, bater pra cima, 4 dedinhos, você vai... Ai, puxa vida, mesmo que eu sinta todo esse medo, eu nem sabia que eu tinha esse medo, mas eu tô vendo que agora, eu creio que tem algum medo, algum pânico de barulho, de estrondo aqui na minha mente, muito antigo, muito ancestral, mas eu vejo que tem, e eu quero, de verdade, eu tenho um instinto de proteger os meus pets, os meus filhos, os meus parentes, e é instintivo, mas eu nem percebia que eu passava essa ansiedade para eles. E eu tô, às vezes, interferindo no instinto natural de proteção. Assim mesmo, eu me aceito, me amo e me perdoo profundamente e completamente. Aí você vem aqui no canto da sua sobrancelha. Puxa vida, eu nem sabia que eu tinha medo. Mas agora eu começo a compreender que os medos podem não estar na consciência, eles podem estar no inconsciente. E no inconsciente, nesse instante, eu dou um comando para limpar os meus medos ancestrais. Eu estou limpando meus medos ancestrais dos barulhos, dos trovões, dos raios, do vento. Eu estou dando um comando para o meu inconsciente para limpar totalmente os meus medos ancestrais, limpando, purificando, transmutando todos esses medos em pura luz. Você respira, sempre uma respiração importante, a respiração da boca aberta, que aí você termina de soltar essa frequência energética que estava parada dentro de você.
E você pode criar as frases que você bem entender para outras coisas, claro, porque você pode usar para problemas físicos também, coadjuvando tratamentos físicos, tá? Então, simples assim. Se tiver dúvida, escreve pra gente que a gente vai te esclarecer. Existem vídeos meus no ar que eu falo especificamente tratando as doenças, tratando o medo com FT. Corre lá no YouTube que você vai ver o meu vídeo, tá lá no meu canal e também aqui na Astral TV. Vai no canal da Astral TV que também já falamos disso também. Vai ser super legal de você aprender. E outra técnica, que na verdade não é uma técnica, é o uso de medicações quânticas para facilitar, para melhorar, para introduzir uma vibração certa. O que faz essas plantas, esses cristais, é que eles trazem para dentro do nosso corpo uma vibração correta de uma coisa que a gente não está vibrando, porque se a gente está com medo, você está ansioso, você está cansado, você está alguma coisa assim, você não está na vibração, você não está centrado no seu ser divino. Está fora disso. O que fazem essas estruturas criadas por seres especiais aqui na Terra que dedicaram a vida deles para fazer isso, tá? Então eu conheço a vida da maioria das pessoas que canalizaram esses sistemas, eles dedicaram a vida para fazer isso, tá? Então compre na farmácia aí perto da sua casa, eu tenho certeza que tem, uma de fazer, chama Rescue Remedy, é remédio de resgate em inglês. Rescue Remedy é um remédio que você sempre tem. Eu chamo remédio, mas na verdade ele não está remediando nada. Ele está levando uma informação correta para o seu sistema entender que no momento que você tomar aquilo, te dá um bem-estar, você fala, ai, que gostoso. Entrou a informação certa. Existe para o seu pet, da linha Cristais de Oz, um produto chamado Medos, específico para o seu pet. Na linha geral, Rescue Remedy, você pode comprar emergencial de Saint-Germain, também manda fazer na farmácia aí perto da sua casa. Todas as linhas de florais abençoadas aqui do Brasil têm produtos. Basta você pôr no Google, fala remédios florais, produtos florais para tratar medo e ansiedade. Simples assim. Vai aparecer uma série. E você veja o que você tem próximo da sua casa, você quer pedir pela internet, mas veja, já estou te dando soluções. Soluções. E sempre, gente, no dia de que você sabe que vai ter barulho, deixa as vias de escape dos seus filhos, um guarda-roupa, dos seus pet filhos, um guarda-roupa, uma mesa, um sofá, alguma coisa que ele gosta de ir, deixa livre, deixa ele lá. Mas lembre de fechar suas janelas, lembre de fechar suas portas, porque eles não têm noção mais, eles perderam esses instintos básicos, aonde se esconder, e eles acham que correr para a rua pode ser que lá tenha uma coisa para se esconder, e eles fogem e pode acontecer o pior. Lembrem disso, fechem todas as vias que dão para fora de casa, janelas, portas bem fechadas, e deixem as vias de acesso, portas de guarda-roupa abertas, gavetões abertos, onde eles gostam de ir. Onde é fácil deles se esconderem sem se machucar, que geralmente são os nossos guarda-roupas. Tá certo, gente? Tá fácil. Olha, qualquer coisa, manda as dúvidas aqui para a Astral TV que a gente responde, mas a gente já tem vídeos disso, além desse programa, vídeos falando exatamente disso, para agora você ter consciência e condição de se tratar. Tá joia? Gostaram? Eu espero que sim, porque o objetivo nosso é levar solução, não só informação, como solução para você. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou em todas as redes sociais. Se você quiser agendar uma consulta, eu tenho horário para janeiro, a partir de janeiro, 9, 40, 15, 13, 10. A cada 15 dias temos um programa ao vivo com Edu Scarfon, aqui na Astral TV, que a gente faz canalização do seu pet no ar, você manda foto em tempo real, identificado, pode mandar a sua, para a gente poder contar para você o que trauma tem no seu registro ou o que está acontecendo, de forma que você tenha consciência e possa tratar, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui com a gente, obrigada para vocês da Altiora TV, que agora está vendo a gente, eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigada, gente, fiquem com Deus.